Quando dizer não para o seu cliente aumenta o seu VGV. Então vamos lá. Eu sou o Lucas Abdala, sou corretor de imóveis desde 2008 e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E o tema é exatamente esse. Como, quando você diz não para o seu cliente, você aumenta o seu VGV. Muito bem. Os clientes, na maioria das vezes, eles querem sentir que eles estão realmente ganhando algo, que estão levando vantagem, que eles querem sentir que eles realmente chegaram no limite do preço. Eles querem ter a sensação de que eles pechincharam tudo, chegaram no limite do preço. Eles querem ter essa certeza, essa segurança. E quando o corretor consegue dizer não com segurança e transmite essa segurança para o cliente realmente se sente mais confortável em fazer o negócio. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso. E, primeiramente, vou contar uma história para você entender o contexto, como que eu usei, como que deu muito certo, a forma que eu usei falar não para o cliente com segurança. E você vai entender como você pode utilizar também na sua vida como corretor de imóveis, com os seus clientes. Você vai ver como que você também pode aproveitar essa técnica, a técnica do não, de dizer não. Eu percebo que alguns corretores não conseguem dizer não para o seu cliente. Tem vergonha, acha que se ele falar não para o cliente vai se sentir incomodado, vai se sentir mal. Não sei. Alguns corretores não conseguem falar não para o cliente com segurança. E é exatamente o não que vai te fazer vender, que vai te fazer essa venda, que vai fazer o cliente comprar. Então, entenda. O ano era 2017. Eu estava vendendo uma casa aqui na minha cidade, aqui em Brasília, uma casa de 5 milhões, era uma mansão, uma casa que mesmo nesse valor de 5 milhões, era uma casa que estava abaixo do preço do mercado, porque era uma casa que estava penhorada. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre essa casa, sobre como que eu vendi essa casa. Vou fazer um vídeo contando como foi uma venda realmente bem desafiadora. Mas para eu vender essa casa, que vai ser um outro vídeo, eu tive que vender uma outra casa. Como eu estava vendendo esse imóvel mais caro, eu estava atendendo muitos clientes, estava recebendo muitas pessoas e essas pessoas normalmente tinham um imóvel de menor valor para vender. Normalmente era assim. Então essa mansão era como se fosse uma isca, né? Vinham muitas pessoas, porque, como eu falei para vocês, mesmo sendo um valor alto, ela estava abaixo do preço porque estava penhorada, ela iria para leilão. Então tinha um prazo para poder vender, né? O juiz tinha determinado um prazo para vender essa casa. Então o valor realmente era mais baixo e não era qualquer pessoa que poderia comprar essa casa. Essa casa só poderia ser vendida à vista, né, no dinheiro. Até poderia ter um prazo, né, dar uma entrada agora, na época, e outra parte podia ter um prazo, mas teria que ser tudo em dinheiro. Não aceitava imóvel, não aceitava financiamento. Então, no meio do caminho, eu atendi uma família que gostou muito da casa, se interessou muito por essa casa, né, a família toda, com exceção do marido. O marido era assumidamente contra a compra dessa casa. Eles teriam que, para adquirir essa casa mais cara, eles teriam que vender o imóvel deles, uma casa de menor valor, e que eu me dispus a ajudá-los. Eu falei o seguinte: olha, vamos vender a sua casa, eu ajudo vocês, eu faço os anúncios, mas para isso, para a gente conseguir vender a sua casa em tempo recorde, porque realmente o tempo estava rodando, a gente não tinha muito tempo. E você sabe que vender casas normalmente demora mais. A probabilidade de vender uma casa é menor do que vender um apartamento. Realmente é mais difícil, é outra demanda. Então eu tive que acertar muito no preço, muito na avaliação e convencê-los de que realmente valeria a pena a gente colocar um valor um pouco abaixo do mercado, porque eles estariam ganhando
na compra dessa nova casa. Foi esse o argumento que eu utilizei. Olha, a sua casa é muito boa, só que para a gente vender no curto espaço de tempo que nós temos, a avaliação precisa estar muito correta. Mesmo que a gente tenha uma pequena margem de negociação, vale a pena a gente colocar ali o valor para realmente ter visita, aumentar a probabilidade de venda. Quanto mais visitas chegarem, quanto mais visitas forem na sua casa, quanto mais pessoas interessadas, maior é a probabilidade da gente conseguir vender e manter dentro do prazo, porque vai chamar a atenção. Então era uma casa que valeria 2.400.000, né, num período normal. Eu avaliei por 2.260 para poder incluir a comissão, né, tranquilo no valor, mas eu ainda achei que teria uma margem, né, você vai entender o que eu estou falando. Mas não. Então, durante 2 meses, durante 60 dias, eu fiz tudo o que eu podia para vender essa casa. Eu anunciei em todos os sites, anunciei no Instagram, anunciei no Facebook. Foi aí que eu estava começando a utilizar as redes sociais para anunciar os meus imóveis. Então eu comecei a fazer anúncios. O fotógrafo foi lá, tirou fotos extraordinárias. As fotos realmente, pelas fotos, parecia que essa casa era muito melhor do que ela realmente era. Então as pessoas davam muita visita e as pessoas que iam na casa se desencantavam um pouco, né? Não achavam assim, nas fotos era muito melhor. E também tinha mais uma coisa, eu também teria que vender essa casa em dinheiro, não poderia entrar imóvel no negócio. E sempre no caminho tem pessoas que querem colocar o imóvel delas de menor valor no negócio, só que a gente não tinha tempo hábil. Eu teria que achar uma pessoa, um cliente, que goste da casa e que tenha o dinheiro. No máximo, colocasse um financiamento, que o financiamento bancário ainda dava para encaixar, ainda dava para fazer essa venda casada. Então, era uma venda bem delicada, porque eram 2 imóveis de um valor considerável. E eu realmente queria muito fazer essas 2 vendas, né? Então eu precisava vender essa casa. Então eu precisava vender essa casa mais barata para eles comprarem essa casa maior, mais cara. Então eu tinha que controlar também toda a minha ansiedade, ter todo aquele controle emocional que os corretores precisam ter o controle emocional, principalmente em vendas um pouco mais delicadas como essa, por exemplo, e uma venda cansativa. Eu levei mais de 30 clientes nessa casa em 2 meses. Dava muita visita, muita ligação, muito atendimento, graças a Deus. Estava muito movimentado, então isso era muito bom. Era um sinal que eu tinha acertado no preço, era um sinal que os anúncios estavam funcionando. Eu nunca tinha anunciado antes no Facebook e no Instagram, então estava dando certo. Estava muito bom. Então nisso, depois de mais de 30, foi mais de 30 clientes que eu levava. Tinha dia que eu ia lá, levava 3, 4 pessoas. Tinha dia que eu ia e voltava mais de uma vez. Então eu me tornei ainda muito amigo da família, porque a gente estava sempre junto, se vendo quase todo dia. Então foram mais de 30 clientes para realmente ter uma proposta. Foi mais de 30. Para ter uma proposta que realmente se encaixava ali nos pré-requisitos. Um dinheiro, financiamento, não ia ter imóvel. No primeiro momento, eles tentaram colocar o imóvel deles como parte do pagamento. Aí eu disse que não, olha a importância do não. Eu disse que realmente não, que não teria como, teria que ser em dinheiro, né? Só daria para vender essa casa em dinheiro e financiamento. Financiamento aceitaria tranquilamente, mas realmente não teria como, eles não aceitariam imóvel, inviabilizaria o negócio. E esse cliente disse, tá, Lucas, eu acho que eu consigo, então eu vou fazer uma proposta para você em dinheiro e financiamento bancário, sem colocar o meu apartamento como parte do pagamento. Então, ótimo. Ele fez a proposta de 2 milhões. O anúncio era 2.260.000. E já estava um valor muito bom, já estava um preço muito justo, um pouco abaixo do mercado, estava muito justo pelo imóvel, já estava um preço muito bom. Ele ofereceu 2 milhões.
Eu tinha certeza que não ia aceitar, é claro, eu já sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, eu levei a proposta e eu tinha esperança deles fazerem uma contraproposta e a gente chegar ali no meio termo e a gente conseguir atender todo mundo, né? E para minha surpresa, eu não esperava isso, o proprietário que eu falei para você que não queria vender a casa dele, ele era assumidamente contra a venda. E Lucas, eu acho um absurdo comprar uma casa de 5 milhões. Eu sou muito feliz aqui nessa minha casa, que é uma casa mais antiga, mas eu gosto muito dela, eu sou muito feliz aqui. Eu só tô fazendo esse negócio porque a minha esposa e meus filhos gostaram, eles querem muito, mas eu não quero fazer, eu não quero fazer esse negócio. Então, se for para fazer, é desse jeito. O valor a gente anunciou por 2.260 e eu não vou tirar mais nem R$ 1. Se esse cliente quiser comprar, é nesse valor. É nesse valor. 2.260, o preço de anúncio. Não tiro mais nada, não tiro nada. E eu levei um susto, né? O caramba. E agora? Eu no meio ali, e agora? Como que eu vou fazer essa venda? Eu quero muito fazer essa venda. Vai ser bom para todo mundo, todas as partes, mas nenhum dos dois queria dar o braço a torcer. O comprador o tempo todo dizia que não chegava no preço, que estava no limite, que era o máximo que ele podia, que 2 milhões era o máximo, que não dava para aumentar nem R$ 1. E do outro lado, o proprietário que dizia que não iria diminuir nem R$ 1, que também estava no limite, que já estava vendendo a casa dele barato, que ele ia comprar uma casa muito mais cara, ia precisar do dinheiro e que não iria abrir mão de nada. Teve até um momento que ele se incomodou. Eu insistindo com ele para ver se a gente diminuía o valor, se chegava 2.200 pelo menos, alguma coisa assim, mantendo a minha comissão, é claro. Eu já estava convicto de que eu não iria abrir mão da minha comissão. Não iria. Eu senti, né? Eu senti lá, eu tive o feeling de que talvez eles queriam que eu tirasse do meu, né? Que eu diminuísse a minha comissão. Eu estava realmente convicto de que eu não iria diminuir a minha comissão. Seria o valor que eu tinha acordado com o proprietário desde o início. Eu também não estava disposto a abrir mão da comissão. Então, eu não estava disposto em abrir mão da comissão, que é o que eu acho certo, ainda mais eu que já tinha levado mais de 30 clientes lá, já tinha investido muito dinheiro, fotógrafo, além dos sites comuns, eu tinha investido dinheiro no Facebook e no Instagram para impulsionar aquele anúncio, então eu realmente não estava disposto a abrir mão também. O proprietário também não estava, e agora? Como eu tinha certeza de que o imóvel estava um preço extraordinário, estava valendo a pena, que o imóvel era muito bom, eu falei, não, o comprador que precisa ceder, porque vai ser um bom negócio para o comprador. Quem realmente vai estar ganhando nessa história é quem está comprando, porque o imóvel é excelente, o preço está justo. Então eu decidi convencer o comprador a comprar essa casa. Então, como que foi a minha estratégia? Eu estava dosando a pressão para realmente não pressionar muito, então eu estava dosando ali como que eu ia fazer. E ao mesmo tempo, como eu levei eles nessa casa algumas vezes, fui na casa deles, conversei muito com eles, com a família, eu estava realmente empenhado em ajudá-los e eu já me sentia com uma certa intimidade com eles, porque foram várias visitas, né? Eu fui no apartamento deles para fazer avaliação, eles foram mais de uma vez na casa, levaram pessoas, conversei muito com eles. E a gente já estava algumas semanas tratando o negócio, tentando negociar, eles estavam pensando e chegou no momento que não dava mais. A casa que aquela família iria comprar, lembra, tinha a família com a casa de 2.260, eles iriam comprar uma casa de 5 milhões. Só por causa disso que eles estavam vendendo a casa deles. Se vendesse a casa mais cara, eles desistiriam da venda. Então, se não desse certo a compra da casa de 5 milhões, essa venda aqui de 2.260 seria cancelada e ficaria tudo bem. Ou seja,
já estava um ambiente de pressão, de que não dava para conversar muito. E o prazo estava correndo. A casa penhorada seria leiloada em poucos meses. A casa estava no mercado, então estava indo muita gente lá visitar a casa e realmente apareceu uma pessoa interessada na compra dessa casa, fez uma proposta, chegou a fazer uma proposta de compra naquela casa. Então a gente não tinha mais tempo. Eu não tinha tempo de ficar de meias palavras com aquele comprador. Eu precisei realmente ser firme, seguro, convicto e orientá-lo a fazer o melhor negócio, a fazer realmente o melhor negócio da vida dele. Até então, eu precisei realmente me sentir completamente seguro para colocar os limites necessários e conduzir o meu cliente a fazer o melhor negócio possível. Então, eu liguei para ele e eu decidi ser completamente sincero, completamente íntegro, total integridade e falar tudo para ele que estava acontecendo. Então, eu liguei, falei: olha, cliente, tudo bem? A gente está aqui, eu preciso te falar tudo o que está acontecendo. Você sabe que essa família só está vendendo essa casa de 2.260 para comprar aquela outra mais cara, que está no mercado, que vai para leilão, que tem prazo. Então, nós recebemos uma proposta nessa casa. Então, se esses proprietários não fazerem uma proposta melhor, essa casa ela vai ser vendida para essa outra pessoa. Porque quando o imóvel ele está penhorado pela justiça, na época era dívidas trabalhistas, então era como se fosse um leilão. Quando tem uma proposta, pode chegar uma outra pessoa, tem um prazo de 5 dias úteis para que uma outra pessoa faça uma proposta melhor naquela compra e vence quem tem a melhor proposta, entendeu? Então era tudo muito tenso ali. O prazo rodando, não tinha tempo, não tinha prazo, não tinha tempo para a gente ficar negociando muito. Apareceu realmente uma outra pessoa para comprar e eu fui completamente íntegro. Falei para o cliente: olha, apareceu uma outra pessoa para comprar essa casa, então se a gente demorar muito, você vai perder. Porque eu sabia que esse cliente ele estava querendo negociar, ele queria ter a sensação de estar ganhando. Ele queria ter essa sensação, então por isso que ele estava duro. Então eu, no meu papel de um bom corretor de imóveis, eu precisava mostrar para ele que era um bom negócio e que ele precisava dar o braço a torcer e que seria a melhor coisa para ele. Foi isso que eu fiz. Expus tudo que estava acontecendo. Olha, se você demorar muito, você vai perder essa casa. A casa que essa família quer comprar vai ser vendida. Eles vão desistir de vender essa casa que você gostou, que a sua família gostou, todo mundo gostou, te atende muito bem. O preço está muito justo, é uma casa excelente. E se eles desistirem de fazer essa venda, eu não vou ter nenhuma outra casa semelhante nesse padrão, nesse preço, porque realmente não tem. A localização é extraordinária. A casa era muito boa pelo preço, muito boa. E no mercado realmente não tinha, era tudo casas mais ou menos semelhantes, eram a partir de 2.500.000 na mesma localização. Porque não tinha casa assim, naquele padrão deles, naquele tamanho, com aquela reforma, com aquele terreno. Então o valor que a gente estava pedindo, o valor de anúncio, era um valor extremamente certo, extremamente justo. Ele estaria ganhando fazendo essa compra, com toda certeza. Então eu precisei realmente mostrar para ele: se você não comprar essa casa, eu não vou ter outra nem perto para você. Não vou ter outra. Então eu coloquei a pressão certa ali, pressionei na medida certa, né, jogando limpo ali com tudo. Eu falei: olha, não tem como. Eu também já estava convicto que minha comissão nem sonho eu iria abrir mão naquela época. Então fui muito tranquilo. Olha, não tem como. Não tem como dar desconto nessa casa. O proprietário ele não vende por menos desse valor. O valor realmente é esse. Não tem como diminuir. Não. As palavras mágicas, não. Entendeu? Não tem como. O preço é esse. Está uma grande oportunidade e eu não vou ter outro imóvel que vai te atender
com essas condições, que te atendeu muito bem, nesse valor extraordinário. Não tem. Então, e o cliente sabia disso, né? O comprador sabia, ele sabia que tudo que eu estava falando para ele era verdade, ele conhecia o mercado, sabia que realmente não tem outro. Então, querendo ou não, eu usei o gatilho mental da escassez, da perda, né? A dor dele perder um bom negócio e se arrepender depois, porque se ele se arrependesse, não teria outro imóvel, não teria nada que se encaixaria. Ele ficaria sem, ele iria continuar morando no apartamento, ele não iria para casa, que era o sonho da família dele. Então eu usei tudo isso, eu sabia que eles queriam muito morar numa casa, eu sabia que eles poderiam chegar sim naquele valor, que não seria sacrifício, que eles conseguiriam. Eu sabia que era só uma questão realmente de ajuste, de poucos ajustes, que iria dar tudo certo. Então, com isso, eu falando não, 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 de uma forma segura, íntegra, muito confiante e firme, tendo certeza do que eu estava falando ali, ele percebeu, ele entendeu que realmente ele havia chegado no limite. E era isso que esse cliente queria. Ele queria ter a certeza de que ele chegou no limite do preço, que realmente não daria para tirar nada, que era aquele valor, para ele ter a sensação de que ele estava fazendo um excelente negócio, que ele estava fazendo um bom negócio. Porque as pessoas, elas são assim. As pessoas querem ter a sensação de que estão ganhando, de que estão fazendo um bom negócio. E dessa forma, dizendo não para o cliente, dizendo não dessa forma, com convicção, ele entendeu a mensagem que eu queria passar para ele, ele entendeu e acabou fechando. Ele aceitou, não, Lucas, tudo bem, deu o braço a torcer. Deu o braço a torcer e depois ainda teve outros desafios no meio do caminho. Não foi uma venda fácil, era uma venda dupla, né? Era uma venda casada, multimilionária, eram valores muito altos. Então, até realmente concluir tudo, tivemos alguns desafios no meio do caminho, mas a mensagem principal que eu gostaria de passar aqui nesse vídeo para você é isso. É isso. Não tenha medo de dizer não para o seu cliente, de impor, de colocar limites saudáveis, limites que é o que ele quer. O cliente, ele quer o limite, ele quer saber o limite. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, não ache que o cliente vai ficar chateado com você. Se você disser não para ele, se você tem certeza que é um bom negócio, que é uma grande oportunidade, que realmente está no limite, se você se sente seguro em relação a isso, o seu cliente, ele vai sentir essa segurança, ele vai sentir essa sua confiança e ele vai entender, ele vai acreditar em você. Porque ele sabe, o cliente conhece o mercado, sabe os preços, os clientes pesquisam tudo. Então, quando ele vê que você realmente está sendo sincero e ele consegue enxergar que realmente é uma boa oportunidade para ele, ele compra, que foi o que aconteceu. Então, eu consegui conduzir esse processo com esses... Não foi fácil, é claro, né? Tiveram esses desafios, eu tive que estar equilibrando muito o meu emocional, cuidando muito do meu emocional e do emocional das duas famílias, né? Porque foram algumas semanas de negociação, então eu no meio ali, cuidando das duas famílias de clientes para estar conduzindo tudo perfeitamente bem até o total fechamento do negócio. Então é isso, corretores. Pratiquem essa técnica que eu mostrei aqui para vocês. Eu aproveitei essa história para ilustrar, para você entender como você pode utilizar essa técnica no seu dia a dia, atendendo seus clientes, e pode ter certeza que vai dar certo. É exatamente isso que o seu cliente precisa. Ele quer sentir essa segurança e o não transmite realmente essa segurança. Tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e dê o seu like. E também se inscreva aqui no meu canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.